para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Muitos dos ouvintes, quando trabalhavam no mato, só ouviam a Rádio Bonaire, e pelo programa da Hora Luterana, eles chegaram à fé. E de um seringueiro nós ouvimos: vocês vão encontrar mais seringueiros no céu do que podem imaginar. Em mais de 75 anos, há muitas histórias para contar. E através dessa oportunidade eu pude abrir e falar de Jesus. Foi uma luz, está sendo uma luz na minha vida neste momento. Me ajuda muito até hoje. Quando o vento dava, dava para escutar. Histórias que surgem da mais importante história. E como a gente conta essa história? A Hora Luterana está presente em mais de 50 países, levando a palavra de Deus através de programas de rádio, Uns aos outros. livros de reflexões diárias e treinamentos evangelísticos. Em nossas plataformas há desde cursos bíblicos até aconselhamento e evangelismo digital. Apoiamos centenas de capelanias presentes nos hospitais do Brasil para levar o amor de Jesus, tanto aos que estão perto como aos que estão longe. Mas a Hora Luterana não trabalha sozinha. Há mais de 100 anos no mundo e há mais de 75 anos no Brasil, centenas de voluntários nos ajudam a compartilhar o amor de Cristo. Por que a Hora Luterana existe? Para contar a única história capaz de mudar todas as histórias. Nós somos a Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja, para ouvir, contar e mudar histórias. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, presencialmente aqui na Casa de Deus, também pessoas que se unem a nós, então, pelo Facebook. Sintam-se todos abraçados, saudados. Nós estamos aqui celebrando a Páscoa, estamos celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós estamos celebrando o perdão, a salvação, a vida eterna para todo aquele que nele crer. Nós estamos celebrando a presença do amor e do cuidado de Deus na nossa vida, em todos os dias e momentos. Hoje também nós temos o chamado culto, então, da Hora Luterana. Então queremos render graças ao nosso Deus, também de forma especial neste culto, pelos 75 anos deste importante órgão missionário da nossa igreja, que leva Cristo para todos. Saúdo a vocês, queridos irmãos, nas palavras do salmista que diz: ó Senhor Deus, eu te louvo. Ó Senhor Deus, eu te louvo, sim, por Cristo, por sua morte e ressurreição, pelas certezas que Ele traz.
Enfim, ó Deus, eu te louvo pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença na minha vida. Ó Deus, eu te louvo, eu te sirvo com a vida, com o tempo, com os dons, com os bens, em todos os dias. Enfim, ó Deus, eu te louvo e não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que seja também este o nosso pacto de gratidão. Eu te darei graças, ó Deus, por tudo, para sempre. Queremos iniciar este culto invocando a presença do nosso Deus. Para tanto, nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus. Conforme então segue agora na oração em conjunto. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, no Senhor Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os pecados, e aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para esse culto de hoje é o Salmo de número 30. Salmo de número 30, responsivamente, que é uma oração, onde rendemos ação de graças ao nosso Deus. Diz o título, ação de graças de uma pessoa salva da morte. Um versículo oficiante e outro a congregação. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel?
Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Amém. Podem se assentar. Em preparação às leituras, cantemos o hino que segue. Dá-nos a consolação do Teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduz-nos conforme o Teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Seja nosso Pai de amor. Pai, o Teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. A primeira leitura encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 22. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses 3 dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu:
Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. A segunda leitura encontramos em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 14. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam:
Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra e a glória, e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Bem-vindos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Queremos consagrar vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Com toda a reverência, ou seja, em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho, que encontramos registrado em João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 19, que leio então neste momento diante de vós. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles.
Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Neste momento a congregação pode se assentar. É o momento da escola dominical. Todas as crianças aqui presentes podem vir até a frente. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Aí todas as crianças recebem a bênção de Deus e vão então para a escola dominical. Muito bem, agora todos vocês podem juntar as mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com a professora Valquíria e também a Carol para a escola dominical. Em preparação à mensagem, queremos cantar o próximo hino, que também é a nossa confissão de fé a Deus. Então, cantemos o próximo hino.
só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Ouço a morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno parador dos que em aflições se veem. É ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Nos coloquemos todos em pé. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que possamos crescer na percepção dos muitos motivos que temos para rendermos graças ao nosso Deus em todos os dias, e que pelo Espírito Santo esse pacto de gratidão que lemos na Escritura seja também o nosso. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Podem se assentar. Estimada congregação, queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, que participam desse culto presencialmente, aqui nesta casa de Deus, Congregação Cristo de Lajeado, e também pessoas que se unem a nós e participam desse culto pela internet, membros da congregação, e também saúdo a todos os que nos visitam neste culto. O tema do culto de hoje é Pacto de Gratidão. Pacto de gratidão. Ou seja, é uma aliança, é um compromisso, é um desafio, ou seja, é uma meta, a gratidão. Mas nós temos motivos para rendermos graças ao nosso Deus? Queridos irmãos, nós estamos aí no terceiro final de semana da Páscoa, ou seja, nós estamos festejando a Páscoa. Mas a Páscoa passou, né, pastor? É, o primeiro domingo da Páscoa sim, o segundo também. Agora amanhã é o terceiro. Depois vem o quarto, depois vem o quinto, depois vem o sexto domingo da Páscoa. Aí vem a ascensão, a subida de Cristo ao céu, né? Aí vem o sétimo domingo da Páscoa. Minha nossa, olha que beleza, né? Então vamos festejar a Páscoa. E aí, só então vem um novo período dentro do calendário da igreja, que é o Pentecostes, e aí passamos a viver o período pós-Pentecostes. Essas são as datas dentro do calendário eclesiástico. Sim, mas temos motivos, sim, para celebrarmos a Páscoa desta forma. Aliás, nós temos motivo para celebrarmos a Páscoa para sempre. Em todos os cultos, de certa forma, celebramos a Páscoa, o nascimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E nós vamos celebrar isso a vida toda. Depois paramos aqui e seguimos lá no céu, celebrando, comemorando a Páscoa, que é o que? A vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo. Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo, trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna.
Ele trouxe para nós a certeza do céu na hora da morte. Porque Ele morreu e ressuscitou. Porque Ele morreu e ressuscitou, nós sabemos que Deus vai estar conosco aqui em todos os dias, em todos os momentos. E é esta grande notícia, a grande boa nova que é anunciada pela igreja cristã no decorrer dos anos. É esta grande notícia que a congregação Cristo aqui anuncia, que a igreja cristã no mundo anuncia. Esta é a grande notícia que também esse órgão missionário da nossa igreja, chamado Hora Luterana, anuncia também de diversas formas. Ou seja, ela é parceira da igreja, a Hora Luterana, é o órgão missionário da nossa igreja, que fica, a sua sede em São Paulo, mas atua aqui em todo o Brasil, embora que a Hora Luterana é um órgão internacional. Ela é parceira também nesta missão da igreja de levar Cristo para todos. Levar Cristo às nações e as nações até a igreja, conforme nós ouvimos também no vídeo, no início do culto de hoje. Enfim, o motivo maior do nosso louvor é Cristo e a sua obra. Ó Senhor Deus, eu te louvarei. Ó Senhor Deus, eu te louvo. O início do Salmo 30, ó Senhor Deus, eu te louvo. Quando, a partir dessa afirmação, olhamos agora para todas as leituras do culto de hoje, nós vemos os motivos desse louvor bem trabalhados. E somos desafiados também a partir desses motivos de louvor nas leituras do culto de hoje. Olhando para Apocalipse, o que acontece aqui? É o céu que se abre diante de nós. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus Cristo na sua glória. Jesus Cristo na glória. E lá, todos aqueles que já vivem também a festa do céu. Nós vemos aqui as forças e os poderes de Deus representados no mundo todo. Nós vemos também aqui representados os grandes líderes do povo de Deus antes de Cristo, as 12 tribos de Israel, ou seja, os representantes de todos aqueles que vieram a crer em Cristo, que haveria de vir antes de Jesus vir. Nós vemos aqui representados os 12 líderes também do Novo Testamento, os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos. E estes, juntamente com toda a criação de Deus, reverenciam Jesus e o adoram. Por quê? Porque Ele é digno de pegar o livro e de quebrar os selos. Ou seja, todos os mistérios diante de Cristo estão desvendados. E a missão de Deus no mundo é realizada na ação do Santo Espírito de Deus. E todos clamam e dizem, cantavam esta canção, como diz aqui o texto, diante de Jesus, o Cordeiro. Não chore, foram as palavras aqui que esse instrumento de Deus, João, também ouviu. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Então esses líderes do povo de Deus antes de Cristo e depois dele. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Sim, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo, ou seja, o Espírito Santo, o enviado ao mundo. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vemos a Trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo. E eles cantavam esta canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte
compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ou seja, pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Fizeste com que as pessoas fossem agora um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão então o mundo inteiro. Vi outra vez muitos anjos, milhões e milhões deles, de pé em volta do trono. E novamente, os 4 seres vivos, ou seja, toda a força de Deus presente, representada. E os líderes, os apóstolos, ou seja, e também os representantes das tribos do povo de Deus do Antigo Testamento, e todos juntos cantavam: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória para sempre. Ouvi todas as criaturas que há no céu, debaixo da terra, no mar, todas as criaturas do universo cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Todos caíram de joelhos e adoraram Jesus, o leão da tribo de Judá, porque ele é digno de receber toda a honra, louvor e glória para sempre. Ou seja, Jesus é o nosso motivo maior de louvor, adoração e serviço ao nosso Deus, aonde estivermos, na igreja, na família e no mundo, porque Ele fez o que era preciso para salvar a humanidade e a cada um de nós. Ou seja, Ele fez aquilo que era impossível para nós seres humanos. Ele foi morto na cruz e nos comprou pela sua morte para Deus. E agora pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças pertencem por Jesus, pela fé em Jesus, a Deus e servem a Ele, com a sua vida, com o seu tempo, os seus dons, os seus bens. Que maravilha, gente! Estamos celebrando de fato a Páscoa e nós vamos celebrar esse evento pela eternidade. Por isso, ó Deus, eu te louvo. Por isso, ó Deus, eu te sirvo com a minha vida, com o meu tempo, com os meus dons, os meus bens. Porque em Jesus eu sei, e você pode ter essa certeza, que na hora da morte, com a tua alma, você vai para o céu. E vai se juntar lá com toda essa multidão celestial e louvar e adorar na perfeição, na plenitude, ou seja, com todo o seu ser, coisa que ora aqui não conseguimos fazer devidamente. Mas junto com todos os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, estaremos louvando e adorando o Cordeiro para sempre. Ó Deus, eu te louvo para sempre. Eu te darei graças para sempre. E aqui na vida, enquanto estivermos, somos um reino de sacerdotes. Nós somos instrumentos de Jesus. Ou seja, instrumentos de Deus para levar essa mensagem, a boa notícia na igreja, levar essa boa notícia também na nossa família, levar essa boa notícia na sociedade, para os amigos, as pessoas do mundo, as pessoas do nosso relacionamento, enfim, enquanto que Ele também vai cuidando de cada um de nós, enquanto Ele vai cuidando de cada um de nós. A maioria de nós que participa desse culto, talvez já vive essa realidade em Jesus, esse pacto de sangue, no sangue do Cordeiro desde o seu batismo. A maioria então vive desde a infância já essas certezas tão bonitas, ou seja, desde o seu batismo, a maioria de nós. Mas sabemos que muitos, ora Deus chama e traz para a fé na ação do Santo Espírito em outros momentos, talvez em outras fases da vida. Assim foi, olhando para a vida do apóstolo Paulo. História bonita que vemos registrada em Atos. Ele era um oficial romano, uma autoridade romana, um promotor de justiça dos tempos dos primeiros anos da era cristã. E aí o que ele fazia? Ele via que os cristãos
eram pessoas que iam contra a lei, ou seja, que era um problema na sociedade e no mundo. E por isso o que ele fazia? Ele perseguia eles, levava eles a julgamento e levava eles para serem condenados. E aí ele vai com autorização, ou seja, ele vai com as cartas que ele precisava para Damasco. E é nesse caminho que o próprio Senhor Jesus derruba Paulo do cavalo e o chama, no sentido literal da palavra, para ser um servo de Cristo. E olhando aqui para o texto, a gente vê um detalhe bem interessante. Ele ficou cego. E quantos dias ele ficou cego naquele encontro com o Senhor Jesus? Quando ele fora confrontado pela luz, ele ficou 3 dias na escuridão. Quantos dias Jesus ficou na sepultura? Depois de ele morrer pelos pecados da humanidade. Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa até mais ou menos 6 horas da manhã. No terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo, por intermédio, então, do seu servo, depois do terceiro dia, abre os olhos de Paulo. E nesta ação de Deus, em Saulo, ele era Saulo, passou a ser então Paulo, servo de Cristo, ele pôde realmente ver. Ele ora vivia na escuridão, mas em Jesus ele teve as escamas dos seus olhos retiradas e passou a ser um instrumento para anunciar o Evangelho. Ou seja, ele impressionou as pessoas do seu tempo. Pessoas se admiravam ao ver aquele que ora perseguia, agora anunciar Jesus ao mundo. Ou seja, alguns são chamados de uma forma especial, assim como Saulo foi, que depois virou Paulo, o apóstolo dos gentios. Podemos pensar também nos discípulos, aqui olhando para o Evangelho, que Deus chamou e preparou para serem anunciadores. E os apóstolos aqui são os chamados 12 líderes do povo de Deus. São os representantes de todos os cristãos da nova aliança, que vieram a crer em Cristo no Novo Testamento. Assim como as 12 tribos de Israel, representam, então, todos os que vieram a crer no Cristo que haveria de vir antes de Jesus. Então são os 24 líderes. E aí 12 vezes, podemos pensar, vezes 12, Aí nós temos um número bem interessante. Quanto dá 12 vezes 12? 144. Vezes 1000, que é um número indeterminado, ou seja, que lembra e aponta o infinito, dá 144 mil. Que é o total dos eleitos de Deus, ou seja, daqueles que vão estar lá no céu. Ou seja, um número incontável de pessoas. Não é o sentido literal 144 mil. Mas um número incontável de pessoas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que em Cristo vão estar então lá no céu. Mas os discípulos de Jesus, assim como Deus cuidou de Saulo, que virou Paulo, Ele também cuidou dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus, e os preparou para esta missão. E foi ao encontro deles e cuidou do seu coração. Cuidou dos seus pecados e tratou eles. Cuidou das feridas. Os fortaleceu para a missão. Ou seja, para a vida como servos e instrumentos, então, de Deus. Olhando para o próprio Evangelho, nós temos aqui esse momento bem especial, com Pedro, quando Jesus fala com ele e diz assim: Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes para ele: ó Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Simão, filho de João, você me ama? Mais do que os outros me amam? E ele responde: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E aí ele diz: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. E ele diz: tome conta das minhas ovelhas. Por último, Jesus disse, aliás, ele ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Parecia que ele castigava Pedro, porque ele tinha negado 3 vezes antes que o galo cantasse.
Mas ele não estava castigando de Pedro. Ele estava cuidando do seu coração. Ele foi lá dentro da ferida e sarou ela de dentro para fora. E oportunizou que ele pudesse agora reafirmar então o seu amor por Jesus. Assim como Jesus também se importa com você e comigo, com os seguidores dele nos dias de hoje. Diante dos nossos pecados, ele sempre vem e trata as feridas de dentro para fora. Ele sempre vem e nos oportuniza a ouvirmos o seu amor. Ele nos anuncia o seu perdão. Ele nos fortalece também para a sua missão, como reino de sacerdotes e instrumentos seus. Ele cuida do nosso coração. Ele cuida de cada um de nós, em todos os dias e momentos, em todas as situações. E nos prepara para vivermos a fé e servirmos como seus instrumentos. E esse outro momento aqui, onde Jesus vai estar com eles e faz um milagre que ele fez muitas vezes com os discípulos. Foi a terceira vez, diz o Evangelho, que ele apareceu então aos seus discípulos, e aí ele faz a pesca maravilhosa, mais uma vez, um evento muito visto por eles. Por que esse momento aqui, a pesca maravilhosa? Talvez a gente perguntasse, é Deus cuidando dos discípulos. Quantas vezes Jesus fez esse milagre diante dos discípulos? Quantas vezes eles viveram momentos parecidos com esse? São vários momentos. Quantas vezes eles comeram pão com Jesus e peixe assado? Quem de vocês gosta de peixe assado? Quem é que gosta de peixe, aliás? Quem gosta de peixe? Tá, ok. Eu acho que eles gostavam de peixe, eu também gosto de peixe. Agora, se eu perguntar para vocês, qual é o prato mais especial que lembra o pai e a mãe de vocês na infância? Quando eu falar do pai e da mãe na infância, qual era o prato que marcava as lembranças e as memórias de vocês? Se falar de comida, qual é o alimento que te marcou na tua infância, com teu pai, com a tua mãe, talvez com o teu avô, com a tua avó? Você lembra qual era o alimento? Qual era aquele alimento especial que marcava? Talvez alguns não tenham essa memória, mas eu imagino que a grande maioria talvez vai lembrar, aquela comida da avó, aquela comidinha que ela fazia, aquele cheirinho no ar. Ou até hoje, quando talvez sentimos um cheiro parecido, a gente, isso é a avó. Puxa, parece o cheirinho da comida da minha mãe, que ela fazia lá para nós na infância. Memórias do coração, olha só. As mães não marcam os filhos com essas coisas? É aquele cuidado, o carinho, as roupas, as fraldas, o amamentar, mas depois também é aquele alimento saboroso. Elas não marcam assim o coração, a mente dos filhos? Não são assim que ora são cultivadas boas lembranças? Se ora você não tem essas lembranças, você pode cultivar elas naqueles que você ama. Para a tua família, para os teus filhos. Porque aí aquele alimento ele não vem só para matar a fome. Ele vem carregado de carinho, de cuidado. E eu vejo que é isso que Jesus faz com os discípulos aqui. Ele vem e carrega os discípulos naquelas lembranças, talvez usando aqueles... enfim, essas percepções diferentes que eles tinham, dos momentos diferentes que eles viveram. Isso são coisas especiais. E assim ele fortaleceu todos os discípulos na certeza de que ele é o motivo maior do nosso louvor, da adoração e serviço a Deus. Quando eles estavam pensando que talvez Jesus tivesse morrido e tudo tinha acabado, e aí ele vem, está com eles, cuida de cada um deles, cuida deles como cuida de nós. Ele quer cuidar de nós, ele quer tratar as memórias do coração, tratar nossas feridas, sarar nossas dores, acabar com aqueles sangramentos do coração, e quer nos preparar mais e melhor para vivermos a vida como filhos dele na certeza que temos. Agora olhem o Salmo. Ó Senhor Deus, eu te louvo por quê? Eu te louvo porque me socorreste.
Não é o que Ele faz com a gente hoje? Ó Deus, eu te louvo porque me livras dos inimigos. Mas que inimigos a gente tem? Olha, o diabo, o mundo e a carne são inimigos. Querem nos levar para a destruição eterna no inferno. Mas talvez outros inimigos se levantam. Pessoas que nos ferem, agridem, machucam. Pior, às vezes, pessoas queridas que amamos, não é verdade? Mas Ele não nos deixa cair diante dos inimigos. Ó Deus, eu te louvo porque Tu me curaste. Quantas vezes Ele já nos curou diante de doenças? Ó Deus, eu te louvo porque Tu me salvaste da morte. Quantas vezes Ele já nos salvou da morte aqui? Da morte eterna já nos salvou, mas nos salvou muitas vezes da morte aqui. Ó Deus, eu te louvo, junto com o povo fiel, pelo que tens feito. Eu te louvo, ó Santo Deus, pelo que tens feito, e junto com teu povo te rendemos graças. Olha só, eu te louvo porque a ira de Deus dura só um momento, mas a bondade dele é para a vida toda. Eu te louvo, ó Deus, porque ora o choro pode durar a noite inteira. Você já chorou uma noite inteira? Mas de manhã vem alegria de novo. Por isso eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo porque Tu me protegeste como uma fortaleza. Eu te louvo porque eu te chamei e pedi a Tua ajuda. Tu me socorreste. Ó Deus, eu te louvo porque Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso eu não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Por isso eu te louvo, eu te adoro. Por isso, ó Deus, eu te sirvo com a minha vida, o meu tempo, os meus dons e os meus bens, que eu possa fazer isto mais e melhor, motivado no Teu amor e graça. Que nós possamos, como reino de sacerdotes, mais e melhor levarmos essa boa notícia, essa boa nova de Jesus, o Salvador, ao mundo. E que nós possamos um dia estarmos com todos aqueles que já estão lá nos céus, anjos, arcanjos e toda a companhia celeste, e com todos aqueles que vierem a crer de todas as raças, tribos e nações, que nós possamos estar juntos lá no céu. Enquanto isso, seguimos anunciando então esta mensagem. Bom, a Hora Luterana, esse órgão parceiro da nossa igreja, 75 anos oficialmente aqui em terras brasileiras, já serve a igreja. Talvez muitos pensem, puxa, mas o que é a Hora Luterana? A Hora Luterana é um órgão missionário da nossa igreja, pertence à IELB. Embora que seja uma organização internacional, com mais de 100 anos no mundo, mas aqui, então, 75 anos, parceira, né, da igreja para levar o Evangelho. De muitas formas. Talvez a forma mais conhecida, né, de todos aqui que participam do culto seja o devocionário 5 Minutos com Jesus, uma produção da Hora Luterana. Mas há todo um trabalho, né, desse órgão que nós apoiamos, né, que é parceira da igreja. Nós apoiamos também com as nossas ofertas e que historicamente leva o Evangelho. E muito ela já fez, especialmente pelo rádio, levando Jesus, a mensagem a campos distantes. Muitas congregações da nossa igreja já começaram, né, por programas da Hora Luterana, por literaturas que foram espalhadas nos diversos contextos, levando justamente essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Queridos irmãos, nós temos motivos para louvar e adorar o nosso Deus. Nós temos motivos para termos um pacto de gratidão eterna ao nosso Deus. Então, olhando para esses motivos, olha só, Jesus, que é digno de receber toda a honra, louvor e glória, porque Ele morreu e ressuscitou, motivo eterno. E vamos estar com todos lá no céu um dia, rendendo louvor ao nosso Deus. Porque Ele continua chamando instrumentos e servos especiais para anunciar o Evangelho e cuidando deles. Mas continua fazendo com que o reino de sacerdotes, ou seja, o povo que crê em Cristo e serve nessa obra, vá aumentando pelo mundo afora.
Você e eu fazemos parte desse reino de sacerdotes, desses instrumentos para levar o Evangelho. Enquanto Ele vai cuidando de nós, nós vamos servindo como seus instrumentos. Caminhando rumo à salvação, à vida eterna. Celebrar a Páscoa? Bom, nós vamos celebrar para sempre. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, e eu Te darei graças para sempre. Isso é um pacto, isso é um compromisso, isso é uma busca. Ou seja, eu quero que você possa, pelo Espírito Santo, também almejar, desejar, para sempre, aliás, para a eternidade, pela eternidade, render graças a Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo perdão, pela salvação, por sua assistência, por cuidar de nós, do coração, tratar nossas memórias, lembranças, a nossa vida, e usar como seus instrumentos, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem se assentar. As ofertas de hoje, então esse é um momento especial, é uma oportunidade para auxiliar então os trabalhos da Hora Luterana. Oferte com alegria e gratidão a Deus. Essa oferta generosa será utilizada pela Hora Luterana para anunciar o Evangelho de Jesus. Se você quer ser um parceiro da Hora Luterana na evangelização e ofertar regularmente para os diversos projetos, então aí há como fazer. Então pode buscar informações conosco ou no próprio site da Hora Luterana, onde também poderão conhecer melhor então os projetos. Destacamos a divulgação do amor de Cristo por meios digitais. 5 minutos com Jesus, mensagens de esperança. Estudo bíblico online, às quartas-feiras, 20 horas, pelo Facebook, YouTube. Além disso, distribuição de 11.000 devocionários, 5 minutos com Jesus, e milhares de outros livretes para mais de 120 hospitais, escolas, clínicas de recuperação, congregações subsidiadas, presídios e outros projetos missionários em nosso país. Enquanto a oferta missionária é realizada, também vamos cantar um hino que relembra a necessidade de repartirmos o amor, então, do nosso Deus. Ainda primeiro, uma mensagem de agradecimento do diretor, então, da Hora Luterana, o pastor Adelar Munivec. Olá, queridos e queridas, aqui é o pastor Adelar, eu estou aqui no nosso prédio em São Paulo. Como vocês podem ver, muitas reformas acontecendo aqui, importantes e necessárias. E eu quero agradecer a você que tem nos ajudado, você que tem se importado, se empenhado, você que acredita na missão de Deus e que apoia o trabalho da Hora Luterana. Olha só, muitas coisas acontecendo aqui. Trabalho em equipe. Talento vence jogos, mas é o trabalho em equipe que vence um campeonato. Muito obrigado. Estamos juntos para trazer Cristo às nações e as nações à igreja. Seguimos então com o hino e durante o hino as ofertas. Então a coleta especial do culto de hoje, as ofertas fora do envelope, então serão destinadas então para a missão da Hora Luterana. Digno és o Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Queremos, então, na oração de hoje, além de incluir todos os enfermos, queremos também
orar pelos aniversariantes desses dias e muito especialmente então pela Hora Luterana, então que completou nesse último dia 6 de abril os seus 75 anos de história. Queremos orar para que Deus continue usando a Hora Luterana na sua missão para levar Cristo para todos, como apoiadora e parceira das congregações nesse desafio de levar o Evangelho para todos. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, Tu que és digno da reverência de todos os homens, te agradecemos de coração pelos muitos motivos que temos para te rendermos louvor, serviço pela eternidade. Afinal, em Jesus, que é digno de receber toda a honra, louvor e glória, em Jesus que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, somos teus filhos. E te louvaremos, e adoraremos, e serviremos para sempre. Mas também aqui nesse mundo sentimos sempre o teu amor, o teu cuidado. Assim como tu chamaste servos fiéis no decorrer da história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tu continuas escolhendo e chamando instrumentos especiais para a tua obra, e cuidando deles, oferecendo sempre o perdão diante dos pecados, tratando das feridas do coração. Tu continuas cultivando as boas memórias, assim como nossos pais, talvez na infância, cuidavam do nosso coração e das nossas memórias, cuidavam de nós, enfim, tu continuas cuidando de nós e nos assistindo, nos fortalecendo, nos dirigindo e abençoando. Em todos os dias, em todos os momentos, nós te louvamos por isso. Porque jamais temos motivos para desanimarmos, perdermos a fé ou a esperança. Temos motivos de alegria, de felicidade em todos os tempos, em todos os dias. E de forma especial aqui nesse culto, queremos te pedir por todos os idosos que sofrem limitações pelo avançado da idade ou talvez por problemas de saúde. Cuida de todos esses teus filhos, não os desampares. Queremos também te pedir por todos os demais, enfim, enfermos, ó Deus, teus filhos, pelo mundo afora que passam por tribulações. Não os desampares, mas que sintam sempre o teu amor e cuidado. Se for de tua vontade, concede-lhes a cura e que vivam novos dias. Te pedimos por todos aqueles que sofrem, especialmente agora aqui pela dengue, que tem trazido muitos sofrimentos, dores para os teus filhos, para o teu povo. Enfim, ó Deus, assista a todos, conceda a cura para esses e os guarde. E os guarde de consequências piores. E se vierem situações difíceis, que possamos sentir a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Tu sabes, Senhor, de todos os que estão passando por essas tribulações. Também, ó Deus, de uma forma especial, te agradecemos aqui pelos aniversariantes desses dias. E te pedimos, ó Deus, os continues abençoando ricamente na tua graça e teu grande amor. Também nesse culto da Hora Luterana, que hoje em que lembramos esse órgão missionário teu, parceiro de tua igreja na tua missão de levar Cristo para todos, te louvamos por tudo aquilo que tu tens feito pela Hora Luterana. E continues, ó Deus, abençoando esse órgão missionário, todos os pastores e líderes, enfim, todo o trabalho fiel, que possa continuar sendo abençoado por ti. Que a mensagem de Cristo, teu Filho, chegue às nações, e as nações, à tua igreja. Que mais pessoas venham se juntar à multidão do céu e da terra, que a ti louva e serve com a vida, tempo, dons e bens. Para que assim a tua igreja se fortaleça, para que o teu reino cresça na ação de teu Santo Espírito, que mais pessoas possam se juntar, ou serem juntadas na tua ação amorosa, para que esta mensagem seja anunciada então ao mundo. Ó Deus, tu sabes de cada um de nós que aqui está participando nesse culto. Colocamos diante de ti a vida, ansiedades, preocupações e sonhos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Abençoes também essa tua congregação, a congregação Cristo. Abençoes também a assembleia desta congregação ordinária, a assembleia ordinária desta congregação que acontece logo após o culto.
que nós possamos em tudo sempre te honrarmos e crescermos naquilo que tu esperas de cada um de nós, teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes, em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse encontro com Jesus na Santa Ceia. Jesus vem com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Que Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Todos podem se assentar. Durante a distribuição, cantemos os hinos que seguem. Participam instrumentistas, apoiadores em primeiro lugar, depois a congregação da minha direita indo para a esquerda. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu. Cristo forte
destes seus castelos, as águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, se não adiantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, e lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho Padre real. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei. Ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei. Ele é meu rei. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos vocês se assentarem. Neste momento final, a saudação a todos que participaram deste culto presencialmente ou se uniram a nós, então, pela internet. Especialmente, o abraço a todos os que, então, são visitantes e se uniram, então, a nós. Avisos, todos os sábados às 18h,
culto presencial, então, cujo culto também é transmitido pelo Facebook. Todos os domingos de manhã às 9 horas também temos o culto. Hoje, então, logo após, conforme convocação do presidente Lorivaldo Nilulam, temos a Assembleia Geral Ordinária da Congregação. E todos, então, estão convidados, então, a participarem, então, dessa Assembleia. Amanhã, então, temos o culto, né, aqui de manhã, então, dentro dessa prática. Amanhã à tarde também no Moinhos d'Água. Terça, líderes de estudo bíblico, então, do PEN. Então, temos o nosso reinício, então, na terça-feira. Quarta-feira, estudo bíblico, então, pelo Facebook, certo? Todos são convidados. Quinta, à tarde, 14 horas, reunião das servas. À noite, reunião da diretoria da congregação. Sexta-feira, departamento, então, de leigos. E aí seguimos, próximo final de semana, né? Final de semana especial, Dia das Mães. E vocês são convidados também a participarem, né, dos cultos aqui na congregação. Então é isso. Deus abençoe, né, a todos vocês. Nós queremos seguir nesse pacto de gratidão eterna ao nosso Deus. Ó Deus, eu te louvo, eu te sirvo, enfim, para sempre, com tudo aquilo que me deste, por tudo aquilo que fizeste por mim, com a minha vida, o meu tempo, os meus dons, todo o meu ser. Afinal, somos um reino de sacerdotes e queremos servir nessa missão para que mais pessoas creiam em Cristo e vivam essas certezas maravilhosas para a eternidade e para esta vida. Siga com Jesus e siga bem, e até a próxima oportunidade. Por Jesus, amém.